botar aqui gravando, já vamos ler. Gênesis 24, 15. Vamos ler a história. É bem grandinha a leitura, mas é bom. Vamos ler. Até os 57, mais ou menos. 24, 15 até os 57, que diz assim. O subtítulo é O Encontro de Rebeca. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido... nós vamos ler, perdão, é o 24, 1 ao 14. Esse aqui ainda não encontrou a Rebeca, nós vamos ler. Gênesis 24, 1 ao 15. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher? Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíssem a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a tua palavra, de meditarmos sobre ela, nos reunindo no teu nome, Senhor, a fim de que possamos alimentar as nossas almas. Agora, Senhor, que o teu Espírito Santo, Eliezer, vem agora, Senhor, revelar tua palavra à tua noiva. Nós precisamos e dependemos disso, Senhor. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos, podem sentar-se. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra vai ser bem curtinha, porém, muito importante. Veja só, são diversos símbolos, uma simbologia tão tremenda em cada ação. Por exemplo, Abraão queria uma noiva para Isaque. Abraão, já com idade avançada, sabia que seus dias estavam finalizando, então ele não queria deixar de ver a promessa de Deus se cumprindo, porque Deus disse que faria dele, daquela semente da promessa, uma nação, uma grande nação. E até aquele momento ele não tinha, seu filho estava ali no meio das moças daquele lugar, ele não queria daquele lugar, ele queria de linhagem real, como os reis escolhem as rainhas.
né? Linhagem real. Ele queria daquela linhagem da sua família. Porém, não queria que o seu filho também estivesse lá no meio da sua parentela. Por quê? Porque o homem, Deus toma Abraão numa demonstração de quando nós saímos do mundo, saímos do pecado, saímos daquele envolvimento terreal que nós temos com nossos familiares ou com o mundo natural. Nós saímos daquele envolvimento para vivermos uma vida na presença de Deus, uma vida conforme a perfeita vontade de Deus, que é a sua palavra. Então Abraão não queria que seu filho retornasse lá, nem ele, porque ele ouviu o mandar de Deus: sai do meio da tua parentela. E por causa disso, Deus lhe fez promessa que daria, que faria dele uma grande nação e abençoaria ele, todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra, por causa dele. Então, Abraão, vendo que estava envelhecendo, ele precisava, porque agora Sara já tinha morrido também. E Isaac já era um moço, ele precisava ver Isaac com a sua noiva, ele precisava ver a promessa se cumprindo. Então ele chama o seu servo mais velho, o de mais confiança, e faz ele colocar, jurar com a mão na coxa. Significa, com a mão na coxa significa intimidade. Você vê, isso é cheio de simbolismo, mas tudo com significados. Por exemplo, mão na coxa significa intimidade, significa pessoa. Quando se vê uma criança na ecografia, o médico mede e observa três situações principais, que é a circunferência da cabeça, batimento cardíaco e tamanho do fêmur. Está vendo? O significado não é por acaso. A ciência segue os escritos antigos, e o escrito mais antigo que existe é a Bíblia, então eles têm que ir pela Bíblia. Então o fato de Eliezer colocar a mão sobre a coxa de Abraão para fazer o juramento, significa intimidade, significa tomar posição, significa fundamento. É isso, fundamento. O corpo precisa do fêmur, é o osso mais importante do corpo. Claro, depois em coluna e tudo mais, mas o fêmur, que dá mobilidade. Bom, e isso era a intimidade. Agora, se nós olhar lá em Apocalipse, nós olhar lá, aqui na frente um pouquinho, nós vamos ler ainda, quando Jacó, que agora luta com o anjo, e ele vira Israel, ele é ferido aonde? Na coxa. O anjo toca ali na coxa. Agora, quando vem o Senhor Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz: e na sua coxa está escrito. Está vendo? Um sinal de intimidade. Na sua coxa está escrito. Então, aí está. Deus é perfeito em tudo. E agora, Eliezer tem que jurar que não levaria o seu filho lá. Agora, Eliezer é um tipo do Espírito Santo. Abraão, Deus. Eliezer é um tipo do Espírito Santo. Deus não volta, ou seja, Abraão não volta na sua parentela. Deus não vem aqui na terra. As pessoas não compreendem isso. Deus não vem aqui na terra. Não, não, Senhor. Não pode. Amém. Glória a Deus. Deus não vem na terra, mas a palavra dele vem. Agora, Jesus disse: o mundo não me verá mais. Agora, Jesus é o Isaac. O mundo não me verá mais. Não, o mundo não vê Jesus. E tem foto de Jesus, e Jesus está aqui. Não. O mundo não me verá mais. Vocês vão me ver, porque eu vou estar convosco. Ou seja, em que formato? Eliezer, Espírito Santo. Eliezer, então, aqui demonstra ou representa o Espírito Santo. Abraão, Deus. Eliezer, Espírito Santo. Isaac, Jesus, a palavra, que tinha que haver o casamento, para que pudesse, então, ter prosseguimento da nação. Então, Eliezer sai e diz: eu vou, não tem problema, mas essa mulher vai querer vir comigo? Ele disse: vai, só não toma daqui. Ou seja, Deus queria que tomasse de lá. O Abraão queria que tomasse de lá, daquele meio da onde ele saiu. A noiva de Cristo, ela sai do mundo. A noiva de Cristo não é a igreja. Não é as que estão na volta. Vocês estão entendendo? Não pega essas mulheres aqui da volta.
estava na volta de Abraão. Não, pega lá. Então a noiva não é a igreja fica aqui na terra. Ninguém compreendeu. A noiva é tirada da igreja para ir encontrar-se com a palavra, o Isaac, Jesus. Então, o Eliezer vai e faz essa busca. Mas tem um segredo, ou dois aqui nesse caso. O Eliezer pega 10 camelos. 10 camelos. O que tem a ver o número 10 com o povo gentil? Nada. O que tem a ver o número 10 conosco? Nada. Entretanto, camelo significa poder. Camelo significa besta. Camelo significa força, carga, ao mesmo tempo, resistência. E nós sabemos que quando o mal chegar, são 10 reinos que vão entregar o seu poder ao mal. Eles têm que entregar. Por quê? Agora, o que tem a ver isso com os 10 camelos de Eliezer? Irmão, os 10 camelos significam 10 poderes, significam poder. Então, esta noiva, essa moça que seria escolhida, ela não daria somente água para eles, para o Eliezer. Ela daria água também para o poder, que eram os camelos. Então, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não vive a palavra ou fala a palavra somente para aqueles que ela acha os corretos. Não. Esta noiva, ela está no meio do sistema religioso também. Ela mantém o sistema religioso também. Entende? Então o sistema religioso é a besta, é o poder, os camelos. Então essa noiva também alimenta esse sistema religioso, embora sabendo que o sistema religioso não faz parte da promessa. O que importava era o Eliezer, mas o Eliezer queria uma moça diferente das outras. Por quê? Isso nos coloca na situação do legalista. As pessoas legalistas que pegam a palavra, Deus livre, falar com o ímpio, irmão, é outra igreja, Deus livre, irmão, não usa a mesma roupa, Deus livre. Você está entendendo? Você está entendendo? Legalista. A pessoa é tremendamente legalista, não é a noiva, essa não é a noiva, não será escolhida. Ela é tremendamente legalista, vai na igreja todos os dias e faz isso, e faz aquilo e aquilo outro. Não gosto de numerar aqui, porque senão as pessoas já entram em confusão. Mas, e faz isso, e faz isso, e mais isso, e mais isso, e se mantém separada como se fosse diferente, perfeita, melhor. Esta não é a noiva, não será escolhida. A noiva, ela não tem problema de viver no mundo. Ela não tem problema de estar. Você está entendendo? Ela não tem problema nenhum, porque o que a mantém? Irmão, as pessoas dizem para mim, eu não posso ficar sem culto. Irmão, meu Deus, é tão longe, como que eu vou ir no culto? Aí o outro diz, não, mas não dá para mim ir, porque vai, é difícil, eu tenho que trabalhar no outro dia. Quer dizer, os dois extremos, um excessivamente precisa do culto, o outro extremo não quer o culto porque atrapalha a sua vida. Não serve. Tem que ser temperado. Você está entendendo? Tem que ser temperado. Então tem que ser temperada. Essa noiva tem que ser temperada. Ou seja, ela alimenta o Espírito Santo, Eliezer, mas ela também dá água para o sistema, porque ela é um tipo de escolhida. Ela é escolhida. E por ela ser escolhida, ela é diferente. As outras moças, certamente, ofereceram água só para Eliezer. Eu vou dar água para camelo. Esse era o sinal. Está entendendo? Esta noiva, essa moça escolhida, ela daria água também para o poder. Ela também daria água. Jesus disse, vem que eu vou fazer de vocês uma fonte de águas que jorram para a vida eterna. Está vendo? Como que é perfeita essa escritura? Então não tem nada por acaso. Está tudo dentro do projeto divino. Não tem casualidade. É tudo totalmente interligado que se completam. Parece que às vezes se contradiz. Pelo contrário, são versões diferentes para que haja uma combinação perfeita do assunto. Amém? Assim como os 4 evangelhos, um é diferente do outro. Amém? Então, agora o Eliezer faz esse acordo.
E ele disse, e tomou 10 camelos, não foi por acaso esse número. Então, se ela der água para nós e oferecer também para o camelo, pronto, é ela. E só uma moça fez isso, só uma moça fez isso. E ela não sabia desse acordo. Eliezer não sabia quem seria, ele não queria errar, ele tinha medo de errar para o seu Senhor, ele tinha medo de errar nessa escolha. E então o Eliezer faz essa determinação e assim acontece. Amém. E o Eliezer ainda diz, Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu Senhor Abraão. Me ajuda. E Deus então manda. E aquela moça vai lá e faz isso. Amém. Então, quando ela faz isso, ela se torna a escolhida. E quando ela se torna a escolhida, agora começa o retorno para casa. Eles estão indo para casa, ela é escolhida, vai falar com seus pais. Depois nós vamos ler aqui, mas eu queria falar essa parte agora. Então o Espírito Santo escolheu a noiva. O que o Eliezer fez? Ele era o servo mais velho de Abraão. O que ele fez? No caminho, ele ensinou a Rebeca tudo o que Isaac gostava. Assim como o Espírito Santo de Deus em nós explica através da palavra tudo o que o Senhor gosta. Você está vendo? Então a noiva está sendo levada agora, guiada pelo Eliezer, pelo Espírito Santo, até o encontro no meio do caminho. Jesus diz que vem nas nuvens encontrar. Agora, o Isaac sai no meio do caminho para encontrar a Rebeca. Mas nesse meio tempo, o Eliezer está dizendo, olha, ele gosta assim, ele é assim, o meu Senhor é assim, e ele é... Você está entendendo? Então ele foi ensinando. Então a noiva, nesse tempo, ela foi ensinada pelo Espírito Santo, não pelo sistema religioso. A noiva alimenta, ela dá água para o sistema, o poder religioso, mas ela não se alimenta do poder e nem precisa do poder religioso. Ela vai andar num camelo até chegar próximo do caminho. Depois ela desce do camelo, nós vamos ler adiante aqui. Ela desce do camelo e vai encontrar-se com Isaac no meio do caminho. A noiva sai do sistema religioso. A noiva sai do sistema religioso no último tempo. Agora, aqui em Apocalipse diz, sai dela, povo meu, sai daí. A noiva sai do sistema religioso porque ela é guiada agora pelo Espírito Santo. E agora ela começa a ver Jesus, porque ela foi guiada todo o caminho. Durante essas 7 eras que levaram quase 2000 anos, a noiva foi ensinada pelo Eliezer, pelo Espírito Santo. Agora está na hora dela descer do camelo, descer do camelo e andar por conta própria. Porque ela agora já está vendo Jesus. Agora ela já está vendo Isaac. Ela já está vendo o seu noivo vindo no meio do caminho. Está vendo? Ele já está chegando. Hoje eu falando com o bebê, isso vai parecer demência, loucura. E eu peguei o bebezinho da minha filha e eu conversando com ela e eu falava e ela tentava falar. E aí eu pensei, eu vou experimentar. E eu olhei para ela e falei na minha mente, ele já está chegando, ele já está vindo nos buscar para nós voltar para casa. Meu Deus. Ela deu um urro, um grito. Só gravando para ver isso. Deu um grito. Tipo, confirmando. Aí eu disse para ela, eu sei, Ele cuida de nós. O Espírito Santo cuida de nós até nós nos encontrarmos com o Senhor. Aí ela ficou calma, começou a rir, brincar comigo de novo. Está vendo? Tudo na mente. Não falei com ela por boca. Eu não entendo ela, ela não me entende também, mas na mente eu conversei. Isso não é telepatia, isso é Espírito Santo nos ensinando a sua palavra. E os que vêm
com aquela ligação recente do céu, eles têm esse Espírito Santo vivo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. É o Espírito Santo de Deus, não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não. O Espírito Santo é Deus. Ah, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa, tá? Então houve traição, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e Maria achou-se grávida. Então o pai de Jesus não era a primeira pessoa da Santíssima Trindade, era a terceira, e Jesus sempre chamava a primeira pessoa, que eles dizem, Deus, de pai, mas o pai dele era o Espírito Santo. Está vendo? É uma pessoa só. Por isso que o israelita nunca receberia esse evangelho, esse cristianismo, porque eles dividem em três pessoas. O israelita sabe que só um Deus. Está vendo? Amém? Então é um Deus em suas três manifestações principais. Agora então a Rebeca desce do sistema, desce do camelo e vai ao encontro do seu noivo. Por quê? Porque ele já está vindo no meio do caminho e ela foi ensinada pelo Espírito Santo. O Eliezer ensinou ela. O Eliezer disse, olha, faça assim, vista-se assim. E o Eliezer disse tudo o que ele gostava. Agora ela já sabia como agradar o seu Isaac. Está vendo? Então ela pôde descer do sistema. A igreja fica aqui no sistema. A igreja fica no sistema. Não pode sair. A igreja, durante as 7 eras, ela fica no sistema, mas é tirada uma noiva de cada era. É tirada uma parte dessa noiva e no final ela desce do sistema. É como, mais ou menos assim, o trigo é formado, a sementinha plantada na terra, jogado água, forma raiz, ela apodrece, morre, forma raiz, vem o caule, vem as folhas e vem vindo, até chegar no que forma o grão e aquilo começa a inchar, porque ali dentro tem um grão. O que vai para o celeiro? Toda aquela planta? Somente o grão. Está vendo? Assim é a obra de Deus. O que vai para lá não vai à igreja, não vai ao sistema religioso, só foi usado para que pudesse vir o grão. A palha, um pregador disse, a palha não herda com o grão. O que é feito da palha? Lançado no fogo. Não serve mais nada a não ser para adubo. Está vendo? Mas o grão vai para o celeiro. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, do grão ir para o celeiro. A noiva encontrar o seu Isaac. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa saber quem é esse Deus. Você precisa começar a confiar nele, ter experiência com ele, falar com ele de verdade, sinceramente. Você precisa ter isso, como Davi disse, eu não sei por que vocês estão aceitando esse homem falar essas coisas, porque esse incircunciso desse filisteu, fica quieto da vida, eu estou agradecendo, ele não vir nos matar. Não aceito. Mas que experiência tu tem, homem? Veio uma ursa e tentou levar um dos meus cordeirinhos, eu fui lá e tomei de volta. Veio uma leoa faminta e tomou um deles, eu fui lá e tomei de volta. Então quem é que estava comigo? Tá vendo? Então você precisa da sua experiência com Deus. Amém? Você precisa ter a sua experiência. E quando você tem a sua experiência com Deus, então é a hora de você iniciar o processo de aperfeiçoamento, até você se encontrar com Ele. Já era a hora da noiva, já é hora da noiva olhar somente para Cristo. A Rebeca desceu do camelo, não olhou mais para trás. Desceu do camelo e ela só olhava o seu Isaac diante dela. Você está vendo? Então está na hora da noiva somente olhar para Cristo. Somente Ele que prometeu retornar, que pagou o preço. Somente Ele, o herdeiro de tudo. Porque Abraão já estava velho, Abraão ia deixar tudo. Assim como Deus se revelou em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então agora está onde? No Filho da promessa, Jesus. E onde está Jesus? A palavra. Está vendo? Então a noiva tem que olhar
somente para a palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Essa é a palavra. Depois nós vamos ver o encontro de Rebeca com o seu Isaac. Amém? Então, mas é importante você saber que nós estamos nesse ponto. A noiva se encontrar com o seu noivo. A noiva não está no sistema. A noiva não está na igreja. A noiva está com o Espírito Santo de Deus, ensinando ela. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra